Eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo, o Deus transformador. Quero ler lá em Gênesis capítulo 1, apenas 2 versículos. Aleluia. Queria compartilhar com você essa palavra. E a minha intenção também com essa palavra é despertar você, para que você venha na quarta-feira. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Você sabia que a maior manifestação do caráter de Cristo em nós é a manifestação do fruto do Espírito? Domingo, na próxima quarta-feira eu estarei ministrando. Vou falar sobre a primeira manifestação do Espírito, que é o... Alô, tem alguém? Amor. A primeira manifestação do Espírito é o amor. Então, quarta-feira você vai aprender a amar os não amáveis. Quarta-feira você vai aprender a amar os inimigos. Quarta-feira você vai aprender a amar aquelas pessoas que você odeia. Quarta-feira. Espera até quarta-feira. É forte. Quarta forte. Porque tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo, vou falar para você aqui agora, alguns não vão gostar, mas eu sinto de falar isso aqui. Nós estamos vivendo uma época que muitos pastores viraram coaching. A maioria que estão no YouTube viraram coach. Eles não pregam a Bíblia. Eles pregam palestras motivacionais. Então alguns misturam, pegam alguns versículos aqui com a psicologia, com a neurolinguística, e faz um bolo, e você pensa que é a Bíblia, porque ele citou alguns versículos. Mas a maioria dos pastores que estão no YouTube, eu vou falar para você, não pregam a Bíblia. Eles pregam coaching, neurolinguística, psicologia, psiquiatria. Jesus estabeleceu a igreja não para pregar. A psicologia tem o seu lugar, a psiquiatria tem o seu lugar, o coaching tem o seu lugar, mas na igreja de Jesus é para se pregar o Evangelho. O Evangelho. Por isso que aqui nós pregamos o Evangelho. Você vai ver aqui que nós vamos pregar o Evangelho. Porque se eu quisesse pregar psiquiatria, eu seria um psiquiatra, eu não seria um teólogo. Então, essas coisas são ruins que eu falei? Não, são boas, mas no seu lugar. No seu lugar. A igreja, Jesus disse para a gente pregar o Evangelho. E eu vou dizer mais uma coisa para você, que gasta aí 5 mil para fazer um curso com esses caras aí. Porque tem pessoas que para dar 10 conto de oferta aqui, é duro. Mas para pagar 3 mil num curso, é coisa simples. E tem muitos de vocês fazendo. Eu vou falar só o testemunho que o pastor Aloysio deu essa semana para mim, que ele falou que o principal coach do Brasil, o que cobra mais caro, vai lá, pega as pregações dele, ouve as mensagens dele, e depois coloca uns arranjos, uma maquiagem, e cobra 5 mil para dar um curso. E tem pessoas que ouvem a pregação e não dão 10 reais. Eu até pensei, fui tentado o momento de fazer isso. Eu vou pegar minhas pregações, vou criar um curso e vou cobrar 5 pau. Não sei se alguém vai fazer, né? Mas pelo menos vou tentar, Fernanda, ver se vai. Então presta atenção. Essas pessoas, eu vou te falar uma coisa aqui que você tem que botar na sua cabeça. Essas pessoas falam o que você tem que fazer. Elas falam o que você tem que fazer. Você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas elas não têm competência para capacitar você a fazer. Elas falam o que você tem que fazer, mas é você que vai ter que fazer. O Evangelho não. O Evangelho é totalmente o contrário disso. O Evangelho, Deus fala para você fazer, mas Ele te capacita para que você faça. Deus não manda você fazer nada, que nem agora nós vamos falar do fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é no meu muque, não. Agora eu vou ter que amar quem eu não gosto. Agora eu vou ter que amar. Não. É o Espírito Santo que vai transformar. Por isso que nós falamos, tudo que Deus faz é pela palavra e é pelo Espírito. Então quando você ouve a palavra, o Espírito te transforma. Agora esses caras aí não. Esses caras, eles falam o que você tem que fazer. Você é um vencedor, você vai ser o cabeça, você vai ser agora destravar. Mas eles não fazem nada para você mudar. É você mesmo que tem que fazer. E ainda você paga 5 conto.
Então, presta atenção no que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma época que é difícil. Ontem mesmo eu tive uma reunião com os pastores do nosso ministério. Falou, pastor, mas a gente está tão contaminado com isso. Como que a gente faz para pregar o evangelho? Eu falei, leia a Bíblia. A Bíblia é nosso manual de regra e de fé. Então eu vou dizer para você, se aqui essa igreja começasse a pregar o coaching e essas palestras motivacionais, talvez aqui estaria cheio de gente querendo, né, ouvir isso, aquilo. Mas deixa eu falar para você, estou sendo bem sincero, abrindo meu coração com você. O que muda a vida de uma pessoa é a palavra e é o Espírito. É isso que Deus deixou. E você fica procurando outras coisas. Por isso que ouça o Evangelho. O Evangelho, ele é pleno, ele restaura o corpo, ele restaura a alma, ele restaura o espírito. O Evangelho é completo. Pastor, você é contra essas coisas, psicologia, sou nada, sou a favor. Se precisar, eu tomo até remédio se for preciso. Por enquanto ainda não está precisando, não é? Mas a gente tem que saber que igreja é para pregar o Evangelho. E é o que você vai ouvir agora. E você vai ser transformado pelo poder da palavra e do Espírito. Fala para o seu irmão, tudo que Deus faz é pela palavra e é pelo Espírito. Gênesis capítulo 1, verso 1. Quero falar sobre o Espírito Santo, o Deus transformador. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Podem sentar, meus irmãos, aleluia. Hoje eu quero falar sobre 4 tipos de transformação. Porque eu penso que toda pessoa que nasceu de novo, que teve uma experiência em ser regenerado, que tem uma nova natureza, ela deseja ser transformada. Toda pessoa que nasceu de novo, ele deseja ser transformado. Ele cada dia, ele quer se parecer com Jesus. Jesus é o nosso modelo de vida, de existência, e todos nós queremos nos parecer com Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida, que aquele que começou a boa obra em você, ele vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? É verdade, nós não somos o que nós gostaríamos de ser, mas é fato que nós também não somos mais o que éramos. Alguma coisa aconteceu na nossa vida. Nós estamos nesse processo de transformação. Deus está mudando. Deus está mudando o nosso interior. Deus está transformando a nossa alma. Deus está renovando a nossa mente. Deus está redimindo as nossas emoções. Deus está tratando da nossa vontade, para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Jesus. Agora, nessa manhã eu quero falar sobre 4 tipos de transformação. Primeiro tipo de transformação que o Espírito opera, o poder transformador do Espírito operou na criação e na história. Eu sei que o Espírito Santo, ele começou a ser mais protagonista a partir do Pentecostes, de Atos capítulo 2, mas o Espírito Santo, ele é coigual a Deus, ele sempre existiu. E o Espírito Santo, ele estava lá na criação. E no versículo 2 aqui, que nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada diz que a terra era sem forma e vazia. A terra era um caos, a terra era uma escuridão, na terra não havia nada. Mas a Bíblia diz que um dia o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E quando o Espírito Santo, ele se move na face das águas, aí ele traz a energia para Deus poder criar o universo. O Espírito Santo estava lá na criação. O Espírito Santo estava lá, porque ele se movia, e quando o Espírito Santo move, algo acontece. Eu tenho orado para que o Espírito Santo se mova nessa igreja, na sua vida, nas nossas células, porque quando o Espírito se move, algo vai acontecer em nome de Jesus. E quando o Espírito se moveu, algo aconteceu.
Enquanto o Espírito se moveu, a terra começou a pulsar, a terra começou a ser energizada, a ponto de que obedeceu os comandos de Deus, e Deus disse assim: primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. O céu se refere tudo que é além da terra, o espaço sideral. A terra não era feita, não era formada, não era específica, mas quando o Espírito se moveu, Deus disse: eu vou criar os céus e a terra, e disse: haja céus e haja terra. No segundo dia, Deus aí, Ele cria os céus e a terra, e a Bíblia Sagrada vai dizer que no terceiro dia, o Espírito ali pairava, e Deus disse que Ele ia separar agora a terra seca das águas. Deus cria a terra aqui, as águas, os mares, os oceanos, os rios, as cascatas. No quarto dia, o Espírito se movia, e Deus disse assim: eu vou criar as estrelas, eu vou criar os corpos celestes, eu vou criar a Via Láctea, eu vou criar agora os planetas, eu vou criar as estrelas. E o Espírito, com a sua energia, com o seu poder, se move, e essas coisas foram criadas. No quinto dia, Deus cria toda a vida, Deus cria toda a existência, e Deus cria as águas ali, e sopra sobre aquele lugar, e aí aparecem os animais marinhos, os animais aquáticos, os pássaros. A criação está ganhando forma, porque o Espírito está se movendo, o Espírito está energizando. O Pai dá uma ordem, e o Espírito executa essa ordem. E por aí vai, Deus vai criando, e você conhece, está lá no Gênesis, a criação. Deus cria o mundo em 6 dias, e no sétimo Ele descansa. O poder do Espírito Santo, ele moveu esse planeta que era sem forma e era vazio, e o Espírito Santo criou todas essas coisas. Esse Espírito Santo que é todo poderoso, ele habita aí em você. Esse Espírito Santo, ele esteve na história. O Espírito Santo, com esse poder, ele deu habilidades para que as pessoas pudessem fazer o tabernáculo e depois o templo. Esse Espírito Santo ungiu Gideão e abençoou ele, para ele ser um homem corajoso e enfrentar os midianitas. O Espírito Santo, ele deu sabedoria a Davi para ser o maior rei de Israel. O Espírito Santo, quando havia um vale de ossos secos, esse Espírito Santo falou para o profeta Ezequiel: sopra, Ezequiel, sobre o vale de ossos secos, e aquele vale de ossos secos se tornou um grande exército para a glória de Deus. Eu sei que a gente vê o Espírito Santo, ele sendo protagonista mais a partir do Pentecostes, mas o Espírito Santo esteve na criação, esteve ali no Antigo Testamento, capacitou homens e mulheres com o seu poder transformador. E esse poder transformador habita na igreja, habita em você. É o mesmo Espírito que atua. Aleluia! O segundo tipo de transformação que nós falamos, se o primeiro, o Espírito é o seu poder transformador na criação, na história do povo de Deus da antiga aliança, mas nós podemos ver o poder transformador do Espírito também na vida dos discípulos de Jesus. Agora, mais recente, no Novo Testamento, a gente vê o poder na vida de Jesus, no de Jesus e depois nos discípulos de Jesus. Viu na vida dos discípulos. Os discípulos, você conhece bem a história, 12 discípulos simples, a maioria deles pescadores, a maioria deles sem muito nível intelectual, nenhum era erudito, e Jesus chama 12 discípulos assim, improváveis, que estavam destinados a morrer ali nas praias da Galileia, e Jesus chama os 12 discípulos e capacita eles com poder. E particularmente Jesus chama Pedro, que na verdade chamava Simão, Cefas, que significa que o nome dele significava uma cana. Cefas significa cana, alguém que é levado por qualquer vento, qualquer sopro da mulher, o cara muda. Pessoa inconstante, vulnerável, volúvel. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, Cefas, você não vai chamar mais Cefas, você não vai ser mais uma cana.
A partir de hoje eu vou te chamar de Pedro, que significa pedra. Você vai ser uma rocha. Você vai parar de ser esse cara inconstante. Você vai parar de ser essa Maria, vai com as outras. Você vai parar de esse negócio, você muda de opinião cada hora. Você vai parar de ser essa pessoa que oscila as emoções o tempo todo. A partir de agora você vai ser Pedro. Você vai ser uma rocha. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem poder para transformar a sua vida. Uma vida frágil, uma vida volúvel, uma vida vulnerável, uma vida de altos e baixos, e fazer você uma pessoa sólida, constante, perseverante, para a glória de Deus. Você crê que o Espírito Santo pode fazer isso? E a gente pode citar alguns exemplos desse homem que era uma cana, qualquer vento levava e se tornou uma pedra. Certa ocasião, isso está lá em Mateus 16, Jesus disse assim para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles responderam: uns Elias, outros João Batista e algum dos profetas. E aí Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? E Pedro agora, não mais Cefas, não mais Simão, Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então ninguém tinha tido essa revelação tão profunda a respeito de Jesus. Mas esse Pedro ainda estava nesse processo de transformação. E aí ele se tornou o cara que teve a maior revelação do cristianismo até então. Daqui a pouco Jesus falou: olha, mas é importante que eu vá lá, subo lá para Jerusalém, eles vão me machucar, eles vão me açoitar. E Pedro, agora que era nesse processo de transformação, ele estava naquele processo entre ser uma cana e uma pedra. Ele falou: não, Jesus, não vai fazer isso com você não. Não vai fazer isso com você não. Eu não vou deixar fazer isso com você não. Aí Jesus sabia o que estava atrás de Pedro, que o inimigo não queria que Jesus chegasse na cruz do Calvário. Jesus falou para ele: o quê? Sai fora, endemoniado. Estou traduzindo para você. Ele falou: arreda, Satanás. Mas em outras palavras, o chifrudo, o capeta, o capiroto, sai da vida desse cara. Ou seja, é um cara que, assim, no momento ele teve a maior revelação do cristianismo, e depois ele estava endemoniado. É como alguns de vocês. Um dia está cheio do Espírito Santo, outro dia chega aqui: pastor, eu acho que eu estou possesso de demônio. Filho, se você nasceu de novo, não tem mais demônio na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que nós não fazemos agora. Os demônios saíram, agora você vai viver só cheio do Espírito Santo, e o maligno não vai tocar na sua vida. Quantos podem dar um glória a Deus? E esse Pedro, como eu e você, num processo de transformação, vai caminhando com Jesus. Chega lá na frente, Jesus fala: olha, eu vou ter que ir lá subir mesmo para a cruz, vou ter que morrer, os caras vão me pegar, vai ser difícil, e vocês todos vão me negar. E Pedro falou: ela pode negar, ele pode negar. Senhor, eu jamais te negarei. Aí o Pedro, nesse processo de transformação entre ser uma cana e uma pedra. E Jesus falou: Pedro, você está de brincadeira comigo. Pedro, o galo não vai cantar 3 vezes e você já vai me negar. E foi o que aconteceu. Ele nega Jesus, ele não reconhece Jesus. Mas é interessante que Pedro, como nós, nesse processo de transformação, porque Pedro era uma cana, Cefas, agora ele precisa se tornar uma pedra. E nós também, muitos de nós estamos aí nesse meio aí. Tem uns aqui que a gente pode chamar de Pedro. Isso aqui é uma pedra. Isso aqui é uma pedra. Isso aqui é uma mulher de Deus, tem tutano, tem substância. Mas tem alguns de vocês ainda que ainda está na caninha. Não na caninha que bebe, na caninha que é inconstante. Aquela caninha que bate um ventinho e a caninha vai para lá, vai para cá. Sabe, pastor, quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que trabalham há 3 anos numa empresa e não sabem que você é crente ainda.
Misericórdia. Você está lá, vai jogar bola com os amigos, mas ninguém sabe que você é crente. Porque é aquela inconstância. Mas eu estou dizendo para você, meu irmão, que o Espírito Santo, com esse poder de transformação, ele quer transformar você de uma cana, de um vulnerável, de alguém inconstante. Ele quer transformar você numa pedra, numa rocha, em nome de Jesus Cristo. Quantos já viram alguma transformação na sua vida? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, é isso aí. Nós estamos nesse processo. Aqui está cheio de pedras e de umas canas também. Alguns estão no meio. Você olha assim de longe e fala, é uma pedra ou uma cana? De vez em quando é uma pedra, mas de vez em quando é uma caninha. Nós estamos nesse processo, mas a boa notícia é que o Espírito Santo, esse Deus transformador, esse Deus que opera em nossas vidas, esse Deus que manifesta o fruto do Espírito, esse Deus que nos regenera, que nos transforma, que nos restaura, que nos renova, que nos encoraja, esse Deus que está conosco, e Ele que vai te capacitar a sua mudança. Amém? O terceiro tipo de transformação, a transformação pelo Espírito Santo no Gênesis, no Antigo Testamento, o Espírito Santo na vida de Pedro e dos seus discípulos, e a gente vê também o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Graças a Deus, todo dia o Espírito Santo quer nos transformar, todo dia. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29, olha só o que está escrito, Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem o que, irmãos? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia Sagrada, ela diz aqui, que Deus te conheceu, antes de você nascer. Antes de você nascer, Deus já te conheceu. E esse Deus que te conheceu, Ele te escolheu, Ele te predestinou para ser filho. Mas Ele te predestinou para ser filho, para você viver de qualquer jeito? Não, para que você viva conforme a imagem do seu Filho Jesus. Nós somos predestinados para sermos o que, irmãos? A imagem de Cristo. Por isso, você quer saber se você é um crente de verdade? Você quer saber? Se você quer ser igual a Jesus, é porque você é um crente de verdade. Agora, se você acha que não precisa de transformação, você não mata, não bebe, não fuma, que está tudo bem, é que você não foi predestinado. Mas se você quer ser igual a Jesus e quer viver uma vida santa, é porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Agora nós estamos nesse processo, irmãos, de transformação. Eu sei que se eu fizesse uma lista aqui, quais áreas que você já foi transformado, talvez aqui você faria aí um caderno cheio de coisas que você foi transformado. Talvez você não é o que você gostaria de ser. Você queria ter sido uma pessoa melhor. Você queria ter que houvesse uma transformação maior na sua vida. Eu não sei você, mas de vez em quando, eu me converti em 1978, portanto eu tenho 45 anos que eu sirvo a Deus. Ontem mesmo pregou uma pastora de manhã aqui, a pastora Miriam convidou uma pastora, e ela testemunhou ali no restaurante nosso, que ela se converteu há 35 anos atrás numa pregação minha, na primeira igreja batista em Santo André. Ela foi numa quarta-feira à noite, está vendo? O culto de quarta funciona, irmãos. Ela foi numa quarta-feira à noite, eu estava pregando e ela se converteu. Estava pregando aqui ontem na nossa conferência, não é isso, pastora Miriam? Não é? Agora, todo esse tempo, às vezes, não sei você, mas eu olho no espelho, de vez em quando, e falo, mas só isso, Silvio Galo, depois de 45 anos de crente, só isso? Você ainda tem uns momentos tensos com a sua mulher. De vez em quando dá uns atritos ainda com o seu filho, por um negocinho pequeno. Você ainda às vezes no trânsito, ainda fica nervoso.
Você às vezes ainda dá umas caneladas no cara lá no jogo. Ainda, eu não sei você, mas de vez em quando eu não sei, eu gostaria de ter, mas ainda, às vezes, eu me manifesto, não com uma face crística de Cristo, mas é o Silvio Gale mesmo, nervoso, filho da dona Iraci, irritado, bravo. Um dia meu filho me viu nervoso, falou: pai, mas você estava muito nervoso. Eu falei: filho, essa é a minha face não crística. Obra em mim, ele está trabalhando, ele está transformando, ele está querendo mudar. E eu fiz aqui algumas coisas que eu vi uma mudança na minha vida. Eu não sei se você se identifica com algumas delas. Eu fui transformado pelo Espírito Santo numa pessoa que vivia uma vida sem sentido, vazia, inócua, para viver agora uma vida com propósitos. Eu acordo de manhã, eu sei o que Deus quer que eu faça. Antes, estava nesse mundo, não sabia por que eu estava aqui, para onde eu vou, o que vai ser da minha vida. Mas hoje não, eu acordo de manhã feliz, sabendo: Deus tem um propósito na minha vida hoje. Eu estou cheio de sonhos, eu estou cheio assim de oxigênio na alma. Eu quero cumprir os sonhos de Deus na minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu também fui transformado uma pessoa que vivia cheio de angústia, de culpa, de medo. Uma pessoa hoje que vive uma vida leve, porque eu ando no jugo de Jesus, não no jugo da religião. O jugo da religião é pesado, legalista, mas o jugo de Jesus é leve, suave, calmo, sereno e tranquilo. Às vezes eu penso que eu sou até fleumático, tão devagar que eu sou, tranquilo. Minha mulher fala que depois que eu acordo, eu levo 1 hora para levantar da cama. Minha mulher, quando ela acorda, ela já puxa. Eu sento na cama e fico pensando: quem eu sou? Aí eu lembro: eu sou filho da dona Iraci. E vai vir, depois eu vou pensando. Depois de quase 1 hora, ela já fez café, ela já saiu, ela já voltou. E você? É leve, a vida com Jesus fica leve, fica calma, fica serena, fica tranquilo. Eu fui transformado também, meus irmãos, e espero que você se identifique com algumas coisas que eu vou falar, de alguém que vivia no pecado. Alguém que o pecado não fazia diferença se eu praticasse ou não, para alguém agora que quer viver uma vida santa para a glória de Deus. Eu fui transformado também, alguém que era consumido por preocupações, a ponto de contrair 2 úlceras no duodeno. Alguém preocupado, vivendo ansiedade, e alguém que depois que entendeu a soberania de Deus, que a minha vida está na palma da mão do Todo-Poderoso, e viver descansado nele, sabendo que eu nasci de Deus e o maligno não pode me tocar. Eu fui transformado também em alguém que tinha um complexo de inferioridade, alguém que se achava o menor. Nós somos uma família de 5 irmãos, eu achava que eu era o mais burro. Eu achava meus irmãos muito mais inteligentes. Eu falava: por que eu não sou mais inteligente? Um complexo de inferioridade. Mas o Espírito Santo me transformou de tal maneira que hoje, quando eu leio a Bíblia, eu não sou o que as pessoas... Eu não sou o que eu dizia que era. Eu sou. Você agora não tem mais essa complexidade, achando que você é inferior. Sabe quem fez isso? Espírito Santo. Essa semana eu estive lá em Goiânia, participando da reunião das maiores igrejas do Brasil. São 100 igrejas. Eu estive lá com os pastores, assim, tudo top. Esses que escrevem livros, esses que têm milhões de seguidores no YouTube, esses que estão no Instagram, e o Silvinho Gale lá, de Mauá City. Silvinho Gale lá. E quando sentava na mesa com eles, não era assim, não. Silvio Gale, pastor da igreja Água Viva. Aleluia, glória a Deus.
Você saber qual é a sua identidade em Cristo. Porque quando chegaram para Jesus e falaram: tu és o Cristo, perguntaram isso para Jesus: tu és o Cristo? Ele não fica assim: não sei se eu sou, será que eu... Não, tu dizes, eu sou. Você está dizendo. O Espírito Santo faz isso. Ele mostra quem você é em Deus. Aí você olha para as pessoas, você não tem mais essa complexidade. Mês passado, eu estive com o pastor Marcelo Gazardo, que está lá no som. Nós estamos pregando em Miami. E essa semana, o pastor de Miami pediu 3 esboços dos meus sermões. Meu filho falou: pai, você está voando. Falei: os que esperam no Senhor são como águia. Não, então, é o Espírito que faz isso. Talvez você chegou aqui detonado, você chegou aqui nessa igreja com uma complexidade, com uma baixa autoestima, você acha o pior das pessoas, mas eu vou dizer para você: o Espírito Santo, Ele tem poder para transformar você, para saber quem você é em Deus, e você viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que agrada a Deus, uma vida no padrão de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. Eu fui transformado também, meu irmão, em alguém pessimista. Quando chegava uma pessoa, pastor Will, e falava assim: você vê o que está acontecendo no mundo, e parece que as coisas vão piorar. E eu falava: é verdade, as coisas vão piorar. Se hoje está ruim, tudo pode ser piorado na vida. Mas quando o Espírito Santo transformou minha vida, eu me enchi da fé que há nele, o poder que há nele. Hoje eu vou falar para você: eu sou uma pessoa esperançosa e creio que o melhor ainda está por vir. O melhor está por vir na sua vida também. O Espírito Santo vai colocar isso em você. Os seus melhores dias ainda você vai viver nessa terra. Oh, aleluia! Quem faz isso? O Espírito Santo. Eu fui transformado também de alguém que tinha medo de falar em público. Na minha época colegial, quando a professora mandava eu ficar de pé, eu ficava vermelho que nem um pimentão de vergonha e tremia. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu falei: mas como que eu vou ser pastor? Se uma professora me chama, eu já tremo. Como que eu vou segurar a Bíblia? Eu me lembro, a primeira vez que eu preguei foi lá na igreja do Homero Tom, igreja batista em Santo André. Deus me chamou para o ministério. Eu peguei minha Bíblia e ficava assim, a Bíblia tremia assim, ó. E eu vi uma irmãzinha na primeira cadeira falando: olha a unção que esse menino tem, a unção que ele tem, ele treme de tanta unção. E eu ficava ouvindo aquilo, era muita unção mesmo, era unção de medo, não é? Mas quando eu fui transformado pelo Espírito Santo, irmão, eu vou falar para você. Você pode pôr aí a torcida do Corinthians aí que eu prego para todo mundo. Quando eu morei em Caçapava, nós moramos em Caçapava. Eu fui pastor da primeira igreja batista em Caçapava, no interior de São Paulo. O meu vice-presidente era um major do exército. E ele falou: pastor Silvio, é o seguinte, o quartel aqui tem milhares de soldados, e eu quero, esse negócio de evangelizar um por um não vai dar certo, eu quero que você pegue todos de uma vez. E ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou convocá-los todos para te ouvir. Falei: que maravilha. Se tem uma coisa boa no exército, todo mundo obedece. Não é que nem na igreja, a gente convoca, os irmãos não vêm. Eu acho que na próxima eu vou ser militar. Interessante que ele convocou lá milhares de soldados lá em Caçapava. Ele falou: você vai lá? Eu falei: vou lá. Foi o culto que eu mais preguei com gente de cara feia. Vocês são cara de anjos. Fui lá, preguei para milhares de soldados. E no fim ainda fiz apelo. Não vieram muitos da frente, mas alguns vieram. Eles ouviram o evangelho, e a palavra foi semeada no coração deles, e Deus pode transformá-los em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou falando isso para você aqui, não é para me gabar não, filho. É para mostrar para você que o Espírito Santo pode te transformar também, você está entendendo?
Ele pode transformar você que está com medo de assumir a próxima célula, está gaguejando, está tremendo, mas pelo poder do Espírito Santo, Ele vai te capacitar, você viver uma vida assim. Talvez você nunca falou em público, talvez você tenha gagueja, talvez a sua mão transpira demais, o seu coração bate aceleradamente, mas o Espírito Santo, Ele te capacita. Ele te capacita, e não tem capacitado a mim não, tem capacitado aqui centenas de pessoas que estão no lugar. Se o Espírito Santo tem capacitado você, levanta a sua mão aí e dá um glória a Deus aí. Ontem mesmo, a pastora Miriam, eu fiquei felicíssimo pela nossa conferência Kids. Pastora Miriam, quando eu a conheci, filho, ela cantava no coral da primeira igreja batista em Santo André. Ela vivia lá, ah, que belos hinos, vamos já cantar, vamos entrar no céu. Ela achava que a vida dela só seria isso, cantar no coral. Nada de errado cantar no coral de uma igreja, isso é maravilhoso, eu admiro, eu gosto de coral, até gostaria que tivesse mais coral aqui, mas a Tatiana Crespo não me ajuda. Mas vamos voltar para cá. Brincadeira. Mas aí, o que o Espírito Santo fez na vida dela? Ontem nós ordenamos aqui 6 pastoras. Hoje no nosso ministério, que são quase 100 igrejas, nós temos muitos pastores, e principalmente pastoras, que Deus usou essa pequenininha, que achava que o futuro dela seria apenas cantar num coral, e pronto. Mas Deus levantou ela pequena, meiga, simples, humilde, e fez dessa mulher de 1,5 metro uma grande mulher. Não é? E você sabe, ela fala isso, não sou eu não. Ela fala que o maior milagre da vida dela foi ela se tornar uma líder. Isso. Ela fala que o maior milagre, que ela nunca imaginou líder. Você imaginou um dia que você ia estar ordenando pastoras aqui, na frente de milhares de crianças? Quem faz isso, irmão? Nós. Não. O Espírito Santo. Há uma força invisível, poderosa, atuando em você. Ele vai transformar você também, em nome de Jesus Cristo. Porque tudo que Deus faz é pela palavra e é pelo Espírito. Diga aí para o seu vizinho: o Espírito Santo vai transformar você também, em nome de Jesus. Agora, as mudanças, elas não são instantâneas. As mudanças, elas são progressivas. Você vai sendo transformado de glória em glória. Porque tem gente que ele se converteu semana passada e ele já quer totalmente transformado. Não, por isso que aqui na nossa igreja, já vou dizer isso para vocês, na nossa igreja a gente não põe artista que até ontem estava cantando para o diabo e põe aqui na frente. Tem igreja que o cara estava cantando para demônio semana passada e ele se converteu e ele já está pregando. Vai pregar o quê, filho? Você está servindo de servir o diabo, você só sabe coisa do diabo. Não foi nem CME de Deus ainda, você precisa aprender ainda. Por isso que você vai ver aqui, como já chegaram gente aqui famosa, porque eu era tal. Filho, você era lá, da parte de lá. Agora do lado de cá, desse reino aqui, você tem poucos dias, você tem que sentar aí. Eu me lembro, é que vai gravar, não posso falar o nome das pessoas. Um dia eu dou um jeito nisso aqui. Lá em Goiânia chegou uma cantora famosíssima, assim, que vocês conhecem assim. Ela chegou lá, eu estava lá, chegou lá com o pastor Luiz, todo mundo tirando foto, abraçando ela, chegando lá, tal, chegou o pastor Luiz, eu gostaria de dar uma palavra, mas a gente sabia que ela tinha servido o demo a vida toda, e ela se converteu, fazia pouco tempo, ela queria ter uma palavra. O pastor Luiz simplesmente falou para ela: irmã, você tem que sentar aí no banco, na cadeira, e aprender da Bíblia. Você precisa aprender a relacionar com Jesus, com o Espírito Santo. Quando você crescer, amadurecer, aí você vem, eu te dou a palavra. Mas hoje, você não tem condições de falar nada para essa igreja. Sabe o que aconteceu?
Foi embora. Foi embora, por quê? Porque a pessoa acha que porque ela... Esses dias eu vi um outro famoso em outra igreja. O cara serviu o diabo a vida inteira e vem nessas igrejas e vai lá, dá um microfone. Tem uns que põem até uma cadeira para ele sentar na frente. Aqui por isso você vê que não tem cadeira nem para mim. Tem para ninguém cadeira aqui, não é? Por quê? Porque a pessoa ela passa por um processo de transformação e essa transformação ela é progressiva. Você vai transformando-se de glória em glória. O Espírito Santo vai transformando você. Não que essas pessoas futuramente não podem ministrar, mas elas precisam crescer, elas precisam avançar, elas precisam amadurecer, elas precisam subir degraus espirituais, porque cada um de nós tem um peso de glória. No reino espiritual, cada um de nós tem um peso. Nós não vamos colocar crianças aqui para ensinar ninguém. Por isso eu sei que você fica impressionado com aquelas crianças que pregam a igreja pentecostal. Eu não fico impressionado não, aquela criança devia estar na Disney brincando. Aquelas crianças deveriam estar jogando bola, não é? A classinha. Agora tem igreja que bota a criança e fala, aí você escute, ai que maravilha. Não, filho, criança é para ser criança, adulto é para ser adulto. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Mas eu estou saindo fora muito do script aqui e eu quero encerrar agora a quarta coisa. Você sabe que o poder do Espírito Santo na criação, ali o Espírito pairava sobre a face das águas. O poder do Espírito Santo capacitou homens na antiga aliança a vencer batalhas, a quebrar sofismas. O poder do Espírito Santo na vida de Pedro, dos discípulos. O poder do Espírito Santo na minha vida. Agora, nós precisamos também ver o poder do Espírito Santo na vida dos outros. E é meu quarto e último ponto. Domingo que vem, nós vamos ter o culto da esperança. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Você crê nisso? Eu creio nisso. Agora, Jesus, Ele deu essa tarefa para nós. A igreja está aqui para fazer discípulos. Agora, é fácil fazer discípulos? Não é. Não é. Agora, pastor, como convencer essas pessoas no mundo moderno, essas pessoas egoístas, essas pessoas egocentristas, essas pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, essas pessoas que não querem saber de Deus? Pastor, como nós vamos convencer essas pessoas, pastor, a virem para Jesus? Pastor, como nós vamos convencer essas pessoas que elas precisam de Jesus? Pastor, como que nós vamos ser usados por Deus? Deixa eu falar para você, o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo quer transformar pessoas. A especialidade do Espírito Santo é transformar vidas, assim como Ele transformou você. Eu acredito que hoje tem pessoas que estão perdidas, que estão vivendo um vazio existencial. Tem pessoas que não sabem por que estão aqui nessa terra. Tem pessoas que estão vivendo sem nenhum propósito. Tem pessoas aí que estão em depressão. Tem pessoas que estão prestes a suicidar. E Deus quer usar a sua vida para que essas pessoas sejam transformadas. Por isso, eu orei por você essa semana. Vocês oraram por mim e eu orei por vocês. Eu creio que Deus vai colocar pessoas na sua frente esta semana. Para quê? Para você falar para ela do Evangelho, para que ela seja transformada. Deus vai colocar pessoas na sua frente essa semana. Diga aí para o seu vizinho: Deus vai colocar pessoas na sua frente essa semana. Vai colocar para quê? Para que elas sejam transformadas. Mas não sou eu que vou transformar, não. Eu apenas vou pregar o Evangelho e convidá-las para a célula, para o culto. Quem vai transformá-las? O Espírito Santo. Por isso que tem muita mulher que quer mudar o marido. Tem mulher? Eu casar com esse cara, você vai ver que ele vai ficar bom. Não é? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mulher, jamais faça isso. Quem muda é o Espírito Santo. Com a manifestação do fruto do Espírito na vida de alguém. Agora o Espírito Santo quer nos usar para quê? Para que outras pessoas sejam transformadas. Quantas pessoas estão aí vivendo sem nenhum sentido? Quantas pessoas que você conhece na sua família, que
a vida não tem nenhum propósito, que você vai conversar com ela, até o assunto não tem nada mais a ver com você, sim ou não? Mas o Espírito Santo quer te usar para pregar o Evangelho, porque tudo que Deus faz é pela palavra e é pelo Espírito. Eu creio que domingo aqui no culto da esperança, se Jesus não voltar, nós poderemos ter uma grande colheita. Sua mãe pode estar aqui, o seu pai pode estar aqui, o seu filho pode estar aqui, o seu vizinho pode estar aqui, os seus parentes podem estar aqui, e ver que o Espírito Santo vai transformar essas pessoas, porque aquele que começou essa obra, ele vai aperfeiçoar em nome de Jesus.